a lepra. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que a mulher de Naamã, ela ouve aquilo que a menina diz. Aleluia. Ela deu ouvido, irmão, porque quem sabe dentro do coração de Naamã havia uma tristeza muito grande. Era um homem, irmão, de uma estatura, de um ofício muito importante naquilo que ele se fazia. Aleluia. Mas era um homem que tinha uma doença incurável. E diz, aleluia, em Levíticos, que quem tinha lepra, irmãos, tinha que ficar num arraial separado. Não podia estar num convívio junto com outros, porque era uma doença infecto-contagiosa. Aleluia. Talvez Naamã escondesse aquela enfermidade do exército pela sua posição. Quem sabe se alguém soubesse que Naamã tinha lepra, aleluia, os seus soldados não iriam nem chegar perto dele. Aleluia. Mas quando Naamã soube que em Israel havia um homem, aleluia, que servia um Deus que curava, a Bíblia diz que ele pede cartas, o rei lhe dá cartas, vai até o rei de Israel. E quando chega diante do rei de Israel, a Bíblia vai dizer que o rei de Israel diz assim, olha, porventura sou eu Deus para vivificar e para curar alguém? A Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes. Aí o que eu entendo, irmão, aleluia, quantas das vezes nós estamos batendo em porta que não vão se abrir? Quantas das vezes, irmão, estamos tomando caminho, aleluia, glória a Deus, que não são caminhos direcionados por Deus. Aleluia. Tem que ter o caminho certo. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Às vezes nos falta direção de palavra. Às vezes nos falta o que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Aleluia. Ah, irmão, mas todos os dias eu vou para o culto. Mas, irmão, quando nós estamos provados, quando nós estamos desesperados, quando a nossa esperança está pequena, irmãos, e quando a nossa fé está abalada, irmão, aleluia, nós só queremos ouvir aquilo que nos apraz, aleluia, aquilo que é contrário do que nós queremos ouvir, irmãos, aleluia, aí nós ficamos como cristal, como diz a irmã, aleluia, eu não vou fazer, eu não quero esse negócio, olha, minha vida já está uma pindaíba, ainda é para mim fazer esse negócio. Olha, eu estou numa prova que só Jesus ainda me aparece essa irmã aqui na porta para mim orar por ela. Aleluia. Olha, irmão, eu estou numa situação que só Jesus vai me aparecer 10 irmãs com problema com o marido. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque não podemos negar a eficácia daquilo que Deus nos chamou para fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Na verdade, irmão, aleluia, Deus te chamou independente de como está a situação na tua casa. Aleluia. Independente se o seu filho está na presença ou não. Independente se o seu marido passa 2, 3, 4 noites na rua. A Bíblia vai dizer que Naamã vai até o profeta. Quando chega até o profeta, aí que Naamã fica mais furioso. É um homem de muito conselho. Agora o profeta, irmão, nem vem ter com ele, manda um mensageiro. E fala assim para o mensageiro, olha, vai lá falar desse Naamã, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que as tuas carnes vai ficar purificadas. Ei, irmão, quando você vem num lugar e você é maltratado, você não quer voltar mais. Aleluia. E crente é uma terra terrível, irmão. Se ele se sente rejeitado, ele fala, meu Deus, esse negócio está estranho. Você já se sentiu estranho, não tem na sua própria igreja? Sabe quando você entra assim, parece que uma cutuca a outra e lá vem ela. Você fala, meu Deus. O profeta, irmãos, aleluia, ele não foi até Naamã. O profeta mandou um mensageiro. Irmão, Naamã se indigna. Não, eu pensei que este homem, ele ia chegar até a mim. Parece que eu estou vendo na
É muito ruim, irmãos. Porque quem compete pirraça. É verdade. Quem compete pirraça, irmão. É aquele negócio, hoje ela vê assim, pois amanhã ela me paga. Aleluia. Pois eu vou fazer melhor. Aleluia. Porque a competidora faz isso, por isso que Penina tinha todo ano um filho. Porque a outra não podia. Então o prazer de Penina era ficar grávida. Aleluia. Para que a outra, cada gravidez que visse, ficasse mais humilhada. Aleluia. Olha a posição daquela mulher. Chorando no templo. Sacerdote, olha. Mulher, uma hora dessa tu já está embriagada. Oh, irmãos. Como é difícil quando nós queremos ouvir uma palavra dizendo, olha, irmã, quantos dias Deus vai fazer assim, vai dar assim a receita certinha do que vai acontecer. Mas aí, irmão, Deus vem com outra história. Aleluia. E diz assim, mergulha 7 vezes lá no Jordão. E aí sim, a tua pele vai ficar purificada. Aleluia. O Jordão estava enfrentando, irmão, uma época de enchente. Irmãos, imagina um rio com enchente, o que ele não traz? Você vê nos rios quando dá enchente, é sofá velho, é vaso de bacia, é aquele negócio que vai rolando, é tanta sujeira, é tanta coisa. Aleluia. O Rio Jordão estava numa época de enchente. Ei, mãe, minha mãe falou assim, meu Deus, tem rios melhores, Albana, Farparo, rios melhores do que o Jordão, Rio Eufrates. Não, o profeta não está fazendo isso comigo. Não é possível que o profeta, que eu saí de lá da minha terra, para vir aqui para o profeta dizer esse desaforo, dizendo nas nossas palavras. Aleluia. E não é assim que nós ficamos? A gente já vai. Não é possível, Jesus, que eu fui para o culto e Deus me deu essa resposta. Que é para mim ficar lá. Que não é para mim redar os pés de lá. Aleluia. Que é para mim continuar batendo na porta, porque ela vai se abrir. Mas vai ter que bater na porta. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que havia uma mulher. E aquela mulher importunava tanto aquele juiz iníquo, que o juiz falou, olha, de tanto essa mulher me importunar, não temos Deus, não temos homem, mas de tanto ela me importunar, eu vou lhe fazer justiça. Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, ficando frouxos. Bate na porta 3 vezes, a porta não abre, nós já quer ir embora. Nós já achamos que é desaforo. É como a irmã disse. Estamos, irmãos, numa fragilidade muito grande. Fragilidade que no momento que nós estamos vivendo hoje não pode se ter, irmãos. Me fez me lembrar de Ezequiel. A Bíblia vai dizer que quando Deus chama Ezequiel, Deus diz assim, olha, profetiza, quer seja sarça, espinho de escorpião, você profetiza aí. Mesmo ele sendo rebelde, você vai profetizar, porque é o chamado que eu tenho na sua vida. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus fala assim, olha, te fiz como a fronte de uma pederneira. Olha, o teu rosto é como uma pederneira. E aí eu fui estudar o que era uma pederneira. Pederneira, irmão, era uma pedra raríssima, muito difícil de ser quebrada. E quando uma pedra, irmão, uma se chocava na outra, ela não quebrava, ela sai faísca de fogo, mas não quebra. E foi nessa estrutura que Deus havia feito a face de Ezequiel. Então, para cada um, irmãos, Deus dá uma estrutura. Deus não pôs você na frente do círculo de oração para você morrer. Deus não colocou você na regência das irmãs para você desviar, não. Para você pegar, para você ficar tribulada, não, irmão. Foi para você pegar resistência. Foi para você poder adquirir experiência na presença dele. Aleluia. Deus não te deu, irmãos, um filho trabalhoso. Aleluia. Eu digo que os filhos dos crentes que dá trabalho é especial. Aleluia. Para você arrancar os cabelos, não, irmão. Aleluia. Para você dizer assim, olha, Deus me deu essa praga para quê? Aleluia. Para você dizer, olha, tanto menino bom morre, o meu está aqui me dando trabalho, não diga isso não. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Os filhos são herança de Deus. E quando você ganha um terreno de herança,
que tá aquela briga no meio da parentela, a tua parte, você não quer dar para ninguém, né? Mas os filhos, quando quer dar trabalho, você até fala, meu Deus, por que não leva? Aleluia! Porque é difícil, irmão, lidar com aquilo que nos dá trabalho. E crente, irmão, nasceu para isso, para trabalhar. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus ele veio para quê? Para desfazer as obras de Satanás. E se nós somos seguidores de Cristo, nós também estamos nesse mesmo contexto. Aleluia! E Satanás, irmãos, ele trabalha sem dó, sem piedade, para destruir a terra. Aí Deus levantou ele, levantou você, para nós termos visão do céu. Aleluia! E entender aquilo que Deus falou conosco. Aleluia! Quer ser curado da lepra? Vai lá, mergulha 7 vezes. Irmão, pensa a indignação de como aquele homem foi perseguido. Aleluia! Mas ele foi. Porque um dos seus servos disse assim: Senhor, se te mandares tu fazer outra coisa, tu não vai fazer? Então vai, meu pai, mergulhe 7 vezes. Ei, irmão, mergulha a primeira vez, olha para a pele do mesmo jeito. Ele sabia que tinha que ser 7 vezes. Aí mergulha mais uma vez, levanta. Mergulha mais um pouquinho, quem sabe um dos servos dizia, mergulha mais uma vez. Ei, irmão, na 4ª vez eu creio que na moça estava falando, meu Deus, olha a minha pele ainda, esse profeta disse que era 7. Aleluia. Aleluia. 6ª vez, irmão. O profeta homem ainda está leproso. Aleluia. Irmãos, às vezes o que Deus nos pede é sacrifício. Aleluia. Talvez você olhe hoje a sua situação e diga assim, meu Deus, o que eu pequei para passar por tudo isso? Será que tudo isso que eu já passei não já foi pago os meus pecados? Aleluia. Tem horas, irmãos, que nós paramos e fazemos algumas indagações para Deus, porque nós não entendemos. Aleluia. O preço é muito alto. E quando parece que o negócio está melhorando, aí vem outro assim, um pouquinho pior. Aleluia. Quando o marido dá aquela melhorada, aí o filho se levanta. Aí como eu tenho 4, né? Quando um dá uma melhorada, o outro se levanta. E aí não é só os problemas familiares, irmãos. Aí tem a igreja, tem a obra de Deus. Aleluia. Tem um chamado. Aleluia. E vocês já viram uma coisa, soldado para ir para a guerra, irmão, ele tem que estar preparado, porque a Bíblia diz, se não me falha a memória, no livro de Crônicas, capítulo 20, que se um soldado for para a guerra com o coração entristecido, ele entristece todos quem estão em volta dele. Aleluia. Então, irmão, nós temos que ter cuidado com o coração, porque a Bíblia diz que do coração são as saídas da vida. Aleluia. Aí o coração, irmãos, por mais que esteja abalado, abatido, ele tem que se reerguer, tem que falar, Senhor, a tua palavra diz que da fraqueza se tira a força. A tua palavra também diz que a tristeza, ela tem que saltar de alegria da tua presença. E aí você encontra forças, aleluia, para estar num culto como esse nesta segunda-feira. Aleluia. Quem não tem problema, irmão, se na casa de Abraão teve problema, na minha, na tua não vai ter. Aleluia. Aleluia. Mas se Deus está dizendo assim, olha, é para se humilhar mais um pouco, então se humilhe. É para descer mais um pouquinho, então desça. Aleluia. Ele não está, seja o nome do Senhor. Me fez me lembrar, irmão, do contexto que um irmão nos trouxe. Aleluia. Dizendo que quando Deus chama Amós, tem uma passagem que a Amazia chega para Amós e proíbe Amós de profetizar. E aí Amós diz assim, olha, eu não sou filho de profeta, aleluia, eu nunca fui profeta, mas o Senhor me chamou. Eu era cuidador de sicômoros, cultivador de sicômoros, e eu era boieiro. Aí, irmão, nós vamos entender por que Amós disse que era cultivador de sicômoros. Sicômoros, na época, era um tipo de um figo, como uma figueira brava. E era uma árvore, irmãos, que esse cultivador, ele tinha que subir até essa árvore, porque esse tipo de sicômoro, que
que Amós cuidava, ele passava do seu período verde e apodrecia, ele não conseguia amadurecer. E aí esse cultivador, ele tinha que subir até esta árvore e com um instrumento fino fazer pequenas perfurações sobre este figo. E quando caía a chuva temporânea seródia, a chuva produz um ácido, e caía sobre este figo conseguia se amadurecer ainda no pé. Aleluia. Mas dependendo do tamanho do figo, irmãos, era o tamanho dos golpes que esses figos levavam. Se o figo era grande, ele tinha que ser golpeado mais forte e mais profundo. Se o figo era pequeno, os seus golpes eram menores, para que quando esta chuva caísse, conseguisse amadurecer esses frutos. Aí, irmão, nós entendemos o cuidado de Deus. Aleluia. Talvez, irmãos, o cultivador está passando aí na tua vida. E aí você não está entendendo por que quantos golpes, por que quantas desilusões. Irmão, quantas das vezes se sentimos traídos, se sentimos injuriados. Aquela pessoa que você mais confiou a tua vida, aleluia, ela te decepciona. Aleluia. E aí nesta hora, irmão, você tem que entender que o cultivador, ele está passando, ele está te golpeando, mas a chuva serôdia temporânea vai cair. E você vai adquirir amadurecimento. Aleluia. Você está adquirindo amadurecimento na presença de Deus. Aleluia. É como se estivéssemos na arca, irmão. Dentro da arca, irmão, eu imagino a murmuração. A Bíblia não conta, mas nós como seres humanos, irmãos, é incontestável isso. Os filhos de Noé, sentindo aquele cheiro de cabra, de bode, de tudo quanto é animal dentro daquela arca. Os bichos se estranhando um ao outro. Aleluia. Mas fora da arca não era pior, irmãos? Fora da arca tinha o quê? Corpos mortos flutuando. Às vezes dentro da arca está difícil. Às vezes dentro da arca tem tanto problema, irmão. Aleluia. Às vezes dentro da arca é um estranhando o outro. Aleluia. Às vezes dentro da arca, irmão, o negócio está até fedendo. Aleluia. Mas fora da arca o negócio está ainda pior. Aleluia. Vai ter um tempo que a porta da arca vai se abrir. E aí vai dizer, olha, já estamos em terra seca, pode sair porque a bênção é nossa. Mas enquanto estivermos no período de estarmos dentro da arca, irmão, aleluia, nós vamos ter que suportar. E esse suportar, irmão, a Bíblia diz que é suportando em amor. Aleluia. Quando se fala em amor, irmãos, aleluia, o negócio estreita, porque é difícil amar, irmão. Não podemos ser hipócritas e dizer assim, eu amo vocês. Aleluia. No primeiro instante a gente até ama todo mundo, mas e o convívio depois no dia a dia? Aleluia. O convívio, irmão, na segunda tarde, na terça noite, na quinta, na sede, depois se reencontra na sexta em algumas igrejas. Sábado, Santa Ceia, domingo, culto da família. Todo mundo se vê sempre. Aleluia. E o convívio, irmão? Como é que é esse amor? Outro já foi falado aqui. Analise o homem a si mesmo. Eu estou lá, irmão. Vou sair daqui, vou lá para o pronto-socorro Putim de Setuba, porque tem um homem desviado que toda vez que eu vejo ele, eu falo, Mauro, Jesus vai te pegar. Vai, mas demore, ele fala para mim. Crente do Belém, do setor do 15 de novembro. Aí desviou da igreja, largou da mulher, a vida virou aquela desgraça. Porque crente quando larga de Jesus, ele perde a graça, então ele fica desgraçado. Saiu da presença de Deus, a mulher se separou, a mulher desviou, casou com outra mais nova, tem um filho com a mais nova, e agora já teve 2 paradas cardiorrespiratórias e diz que está lá gritando meu nome, irmã Beth. Falei, ele tem que gritar o nome de Jesus, que eu não posso salvar ele não. Aleluia. Mas o Senhor nos chamou, né, irmãos? Então nós vamos lá fazer o apelo, falar que Jesus ainda quer salvar, porque o Senhor sente prazer em salvar as almas. E nós somos instrumentos de Deus. Aleluia. Nós somos
instrumentos de Deus, irmãos. Independente do que ele faz, do que ele fez, o Senhor o amou primeiro. Aleluia. E quando o Senhor fala para a gente se examinar, cada um a si mesmo, irmãos, aleluia. Isso, nós precisamos se dobrar, irmãos. Ouvi uma pregação onde o irmão trazia, ele disse assim: olha, vocês sabem a diferença do joio e do trigo? E aí uns disseram que só na hora da colheita e aquele negócio todo. Ele falou assim: não, o joio e o trigo, quando dá aquele orvalho, aquele sereno da madrugada, ele disse que o joio, ele fica com cabo duro, o joio. Mas o trigo, ele se curva ao orvalho. Ele se curva, e pela manhã cedo, irmão, diz que quando o orvalho cai nele, ele está bem curvadinho. Aleluia. A diferença do joio e do trigo. Aleluia. O joio, ele não consegue se curvar. Aleluia. Ele está sempre oponente àquele negócio. Eu sei, eu posso, já sei tudo, não preciso aprender mais nada. Tudo que eu aprendi está aqui, pronto, acabou. Aleluia. Mas o trigo não, irmão. O trigo sempre está disposto. Eu quero mais, Jesus. Eu quero aprender mais, Jesus. Eu quero servir mais, Jesus. Eu quero ser mais abençoado, Jesus. Eu quero ser mais dependente de ti, Senhor. Porque depender do Senhor, irmão, aleluia, é a melhor coisa que pode se acontecer na vida do homem, da mulher. Então, no sétimo mergulho, Naamã recebeu a sua vitória. Mas ele teve que se render. Ele teve que se prostrar, irmão, aleluia. Ele teve que reconhecer, aleluia, que o Deus de Israel, que estava dando aquela ordem, aleluia, tinha vitória para a vida dele. Aleluia. Talvez hoje, irmãos, a ordem que Deus está dando para a tua vida é para você se curvar mais um pouquinho. É para você esperar mais um pouquinho. É para você perseverar. Continua batendo aí nesta porta. Aleluia. Estão te humilhando, irmão. É horrível ser humilhado. Quem quer ser humilhado, irmão? Ninguém quer se humilhar, irmão. Ouvir uma palavra dura e ter que engolir, contar até 50. Aleluia. Não é nem 10, irmão. É 50 para aquele negócio sair do coração, passar na hora. Aleluia. E você dizer: tá bom, Jesus, eu vou obedecer. Aleluia. Não, Jesus, tá bom. A minha primeira deu uma ordem, eu vou obedecer. Aleluia. Porque a Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiverem juntos? Ei, igreja é um alvo, irmãos, aonde Satanás, ele quer bombardear. E essas inimizades que o diabo põe, irmãos, às vezes por causa de uma flor, que uma queria preta, a outra queria roxa. O negócio ferve. Aleluia. E esse negócio cresce, irmão. É uma coisa tão simples, mas o negócio cresce. Vai parar lá na sede, que a outra queria a flor roxa e a outra preta. Aleluia. E isso vira uma discórdia tão grande, irmãos, a ponto de ficar aquele clima da gente se sentir estranho na igreja. Aleluia. O negócio está tão terrível que a gente dorme crente e não sabe se no outro dia vai acordar crente. Você acorda e fala: ai, Jesus, graças te dou, porque eu acordei do mesmo jeito que eu dormi. Glória a Deus. De tão terrível que está. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que o Senhor, ele sempre direciona a tua igreja. Que o Senhor, ele sempre trabalha, irmão, naquilo que a igreja está necessitada. Deus, irmãos, ele não fala uma palavra que você não está precisando ou algo que você não vai entender. Deus, ele diz assim: olha, eu estou tratando da necessidade da minha igreja. Eu estou cuidando daquilo que está fora e eu estou querendo colocar no lugar. Aleluia, fique de pé, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você nesta tarde colocasse a mão aí no seu coração. E nós vamos fazer um clamor. Aleluia. Um clamor. Aleluia. Talvez nós entramos aqui com uma dificuldade muito grande, irmãos, de mergulhar nesse rio. Aleluia.
Talvez você ainda parou, está pensando ainda e dizendo, Senhor, por que eu tenho que continuar ainda nesse relacionamento? Aleluia, se eu não estou suportando mais. Aleluia. Por que eu tenho que cuidar, aleluia, disso? Aleluia, se não é meu. Aleluia. Às vezes, irmãos, para a gente receber vitória lá dentro da nossa casa, nós temos que cuidar do que é dos outros. Aleluia. E cuidar com carinho, irmão, como se fosse teu. Aleluia. Quando nós trocamos o nosso filho, irmão, nós aguentamos todo o cheirinho do nosso filho, não é assim? Nós trocamos, suja a mão, oh meu Deus, né? Nem dá ânsia. Mas quando nós vamos trocar do filho dos outros, dá ânsia, meu Deus do céu, olha. Mas tem que trocar como se fosse o teu. Aleluia. Os irmãos estão entendendo o que o Senhor está dizendo conosco? Quem sabe o Senhor determinou algo nas tuas mãos, você está dizendo, eu não aguento mais. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor não dá aquilo que nós não possamos suportar. E aí a Bíblia diz mais ainda que Ele nos dará o escape. Aleluia. Porque Ele não pode dar acima do que você suporta. Deus, Ele não vai colocar um caminhão ainda nas tuas mãos se você só dirige um fusquinha. Aleluia. Não vai, irmão, aleluia, porque na hora da curva você vai sair derrubando tudo. Então, continua aí, irmão, na porção que o Senhor te colocou. Aleluia. E talvez nesta tarde você disse, Senhor, me ajuda aí porque o negócio, Ele tem força para nos dar. Irmão. O céu já está aberto nesta tarde. Há uma unção de Deus nesta tarde, neste lugar. Aleluia. E as coisas de Deus, irmãos, é para quem crê, porque para quem não crê é loucura. E não perecer, mas o Senhor nesta tarde Ele está dizendo, eu vou derramar a graça do céu, eu vou derramar a virtude do céu, toda a leva do céu, para que as minhas filhas, os meus servos possam suportar. Senhor, meu Deus, Pai Santo Celestial, Jesus, aqui está a tua igreja, meu Deus, aqui estão os teus filhos, Senhor. Senhor, tome nas tuas mãos, Senhor, cada uma das irmãs, trabalha, Senhor, de maneira poderosa e excelente. Senhor, faça, Deus, uma grande obra, meu Deus, derrama poder, derrama graça, Senhor, virtude do céu. Senhor, Paulo, Senhor, quando estava ali, Senhor, sem desbofeteado, ele ora, ele pergunta, e o Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta. Senhor, nesta tarde, Senhor, nos ensina, meu Deus querido, de maneira poderosa e excelente. Senhor, a tua igreja pede socorro nesta tarde, meu Deus. Nos usa pela tua misericórdia. Continue trabalhando em nosso meio, na vida da pastora, na vida do pastor desta igreja. Senhor, em cada departamento, meu Pai querido, em cada vida, meu Deus, que adentrou por estas portas. Senhor, nós te pedimos, Senhor, e cremos na vitória de cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus.